Bom dia, amigos, amigas, irmãos e irmãs, pessoas do bem de todo mundo, pessoas que estão sempre conosco. Sextou. E aqui em Fortaleza, no Ceará, com muita chuva. Que coisa maravilhosa. Tava muito quente. Gente, tava muito quente. Mas hoje eu quero começar falando para vocês sobre dor. Eu trato pessoas com dores profundas na alma, que estão com medo de viver, que passam situações de muita luta. Eu tenho conversado muito com pessoas, a gente tem vivido coisas inusitadas. E às vezes as pessoas nos procuram e acham que uma conversa é o suficiente para elas mudarem tudo que elas têm vivido. E aí eu quero te dizer que não é o suficiente. Preciso que você converse mais, que você abra o seu coração, que você fale mais. Porque quando nós falamos, nós colocamos para fora tudo aquilo que está doendo. Sim, Jesus ouve tudo que você tem para dizer. E não confiando em mais ninguém, porque várias pessoas não confiam mais em ninguém. Já foram tão decepcionadas, já passaram por tantas dores de serem traídas. Traição não é só com o marido, não. É traição de confiança. Você confiar em alguém, contar alguma coisa para essa pessoa, e essa pessoa vai lá e trai a sua confiança. Faz algo que não era para fazer, fala algo que não era para falar, pratica algo que te machuca profundamente. E aí, quando você passa por essa experiência, você não quer mais falar para ninguém, você não quer dizer mais nada para ninguém, você não confia em mais ninguém. E aí a gente tem que começar a conversar com a única pessoa que te ama incondicionalmente, que não vai te julgar ao ouvir o que você tem para dizer, que vai cuidar da sua dor. Tem tudo isso numa só pessoa, e ele se chama Jesus. E o Espírito Santo, que quando você não consegue nem falar de tanta dor, muita dor, o Espírito Santo vai lá e fala por você, te consola. Jesus tinha uma preocupação: eu vou para a casa do papai, cuidar do que é nosso, do que é meu e de vocês por herança, mas eu não posso deixar vocês sozinhos. Vocês não vão aguentar. A Bíblia mostra situações em que Jesus sentiu dor. E aí, como Jesus sentiu dor, viveu, como ele tem sentimentos parecidos com os nossos, apesar de ser Deus, ele é humano. Ele foi humano, ele viveu nessa terra. E aí ele se importa com você, sim. Não acredite quando alguém disser que Jesus não se importa. Ele se importa. Ele sente a tua dor porque ele sentiu dor como nós sentimos. A Bíblia diz que Jesus chorou. Chegou lá, Lázaro estava morto. A Bíblia conta que Jesus chorou. Existem várias especulações acerca do choro de Jesus. Pode ter sido porque chegou lá, as meninas, a Martinha e a Maria, estavam lá muito tristes, chateadas. Pode ter sido porque ele se sentiu, não vou dizer menosprezado, mas é como se você contasse uma história e quisesse que alguém acreditasse, e essas pessoas não acreditaram. E tem outras situações que podem ter trazido para Jesus decepção, pode ter trazido para Jesus dor emocional também, porque Lázaro era o grande amigo de Jesus. Ele sentiu angústia lá no Getsemane. Ele chorou lágrimas de sangue. Senhor, se possível, passa de mim um medo tão angustiante, um medo tão enorme ele estava sentindo ali. Tristeza profunda
né? Lá no Getsemane estava tudo misturado, mas então todas essas coisas trouxeram para Jesus um entendimento da dor humana que nós achamos que não aconteceu, mas aconteceu. Então essas experiências que Jesus teve trouxe para ele ainda mais amor no coração dele por mim e por você. Essa proximidade que o Senhor quer ter de nós é perto, ele quer estar perto de mim e de você. E tem um salmo, eu até abri aqui na Bíblia, Salmo 34, eu não gosto de falar versículos soltos, porque tem um contexto, um texto, mas tem uma mensagem que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Essa passagem bíblica, ela traz um conforto, ela indica que Deus não se afasta da gente porque a gente está sentindo dor emocional. Ele olha para a gente, entende essa dor emocional e quer cuidar. E esse texto diz que ele se aproxima, que ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Esse coração quebrantado, meu querido e minha querida, é aquele povo que está com a dor tão grande que chora por tudo, que começa a chorar, que começa a derramar, né, toda a sua dor em forma de lágrimas. E o nosso Deus se aproxima com misericórdia, com compaixão dessas pessoas que estão vivendo essas situações, passando por sofrimento, arrependimento, angústia. E eu falei aqui arrependimento, mas aqui passou na minha mente, não é qualquer arrependimento. Às vezes a gente faz coisas que lá na frente você olha assim, por que eu fiz? O arrependimento de ter tomado uma decisão errada. Arrependimento de ter falado algo que não era para falar. Arrependimento de ter ferido alguém que você ama. Arrependimento. Esse arrependimento de ter tomado alguma coisa, de ter feito que não era para fazer. Eu estou falando desse tipo de arrependimento. Então, Jesus vem na nossa dor, do nosso sofrimento e quer cuidar de nós. Ele quer cuidar. Mas o que é que a gente tem feito para sarar também essas feridas, né? Eu tenho falado tanto desse convite de Jesus, do vinde a mim, lá de Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus tem uma palavra de alívio. O alívio é pessoal. Jesus não oferece um método, uma religião, regras impossíveis de serem feitas, né? Impossíveis de cumprir. Ele oferece a si mesmo, vinde a mim. Jesus oferece a si mesmo para curar as nossas enfermidades. A solução para o cansado é a presença de Jesus. A solução para o cansado é a fala de Jesus num convite universal que alcança todo mundo. A palavra todos indica que ele não se importa com o tamanho do seu erro, o seu problema, a sua dor. Ele é o descanso está disponível para nós. Tem uma canção que diz que o seu trabalho é descansar. E é desse descansar em Cristo que ele está falando. É um jugo suave, diferente. Nos versículos seguintes, deixa eu abrir aqui, Jesus, o texto, 11, 28, deixa eu abrir aqui. Vou abrir Mateus capítulo 11, mas somente isso, peraí. Só para a gente ler o que é que vem depois, tá bom? Deus. 11. Vamos ler aqui esse texto
Porque nos versículos seguintes, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está no texto bíblico que nós estamos lendo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por esses dias, uma amiga passou mal, foi para o hospital. E aí a gente olha para as nossas dores físicas e quantas lutas essa mulher já passou. Quantas dores emocionais que são trazidas para a nossa carne em forma de enfermidades. E esse descanso é também para o nosso corpo. Não é só para as dores emocionais, para a nossa alma descansar. E que Deus abençoe a sua vida. Oh, Jesus, que Deus te abençoe. Que o Senhor traga para a sua vida algo muito maior e muito superior a tudo que você já viveu. Eu quero terminar dizendo para você, aleluia. Os versículos seguintes completam aquilo que Deus quer fazer na sua vida. O jugo era uma ferramenta, né? Que a gente bota nos animais. Antigamente, se você vê umas figuras antigas em que os bois trabalhavam, né? Eles tinham esses ferros encaixando para que eles ficassem juntos e não fugissem. E Jesus quer tirar essa ferramenta de você, esse jugo pesado, e te sugere uma troca inexplicável. Jesus quer caminhar com você, lado a lado. Jesus quer dividir o peso das dificuldades dessa vida. E eu te digo que se não fosse Jesus, tem uma canção antiga que eu não sei de quem é, que a gente cantava na igreja católica, que diz assim: se não fosse Jesus, que seria de mim? Não vão me matar não, mas é isso mesmo. Se não fosse Jesus, que seria de mim? Se não fosse Jesus, né? Se não fosse Jesus, que seria de mim? Então, que nós possamos descansar no Senhor e hoje, nesse sextou, refletir sobre esse amor que me conforta, que me cura, que me liberta, que sara as minhas dores. Pode não ser instantâneo para você, mas ele está à disposição. Vinde a mim. O convite é para você ir até ele. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e saiba, tenha uma convicção. Por maior que seja a luta, Jesus está conosco. Bom dia. Deus te abençoe. Deixa eu abençoar.